Oi, oi, galera. Aqui é o Lucas, do projeto Religião e Urbanismo, da eletiva de urbanismo, feito e dirigido pelo professor Raimundo e o Lucas, do terceiro A, e depois supervisionado lá no finalzinho pelo professor Júnior Batista, né? A nossa eletiva a gente escolheu falar sobre religião e sobre as comunidades religiosas e sobre as tradições que se mantêm aqui, porque é uma riqueza imaterial que a gente tem muito grande, e quando a gente fala em urbanismo, poucas pessoas lembram dessa beleza que também está presente no meio urbano, né? Em vez de focar na arquitetura e gerar lixo com maquetes, a gente decidiu fazer um projeto 100% online, 100% digital, para que a gente conseguisse fazer com que a nossa letiva ficasse registrada por mais tempo e com menos resíduo, porque não adianta a gente falar mal e criticar a maneira que nosso lixo é depositado de maneira errada, né? E tá contribuindo para produzir mais lixo, mais isopor e mais plástico, né? Sem prolongar a vida útil dele. Gostaria de agradecer ao professor Fernando, ao professor Raimundo, a todos que me ajudaram com esse projeto, me ajudaram com a seletiva, né, de fato, porque é um projeto realmente muito bonito, né? Embora a gente viva numa sociedade muito individualista, a gente trazer a beleza das comunidades religiosas que ainda ensinam e colocam as pessoas e instruem a elas a trabalhar em comunidade. Tudo isso com um ponto em comum, que é acreditar na mesma coisa. E pra mim, isso é uma coisa muito bonita. Então vou estar soltando aqui o resto do documentário. E é isso. Muito obrigado pela atenção, viu?
conseguiu mudar de vida, conseguiu ter uma vida melhor, ou mudou comportamentos que não eram tão legais assim depois de entrar para a religião? Sim, tem. Inclusive tem um parente meu que era da pesada, né? E hoje está realmente transformado. E a gente leva a história lá dos profetas, né? Que eles passavam por grandes lutas, mas muitos até mataram, né? Outros fizeram traição, matou até a mulher do marido, matou o marido para ficar com a esposa, né? Então, mas depois ele se entregou totalmente a Deus e mudou de vida. Tem alguma parte da Bíblia que o senhor sempre carrega no peito, ou um versículo, um ensinamento que o senhor sempre carrega com o senhor? Tem um versículo que eu gosto muito dele, é João, 1 João 2, 3 e 4, que é um versículo que nos ensina como obedecer a palavra, né? O próprio Jesus dizendo, né? Que se me amar, guarda os meus mandamentos. Então a gente está sempre nesse intuito de guardar os mandamentos para que nós tenhamos o galardão. Amém. O senhor acha que a igreja, que os líderes religiosos, eles têm um papel importante na sociedade, tipo, questão de reabilitação, ressocialização do pessoal que já se envolveu com coisa errada, que já foi preso? O senhor já conheceu, tipo, mudanças, assim, na sua igreja mesmo, nessa questão? Sim, tem vários, né? Tem vários testemunhos que as pessoas já mataram, roubaram, foram presos e lá na prisão eles receberam a mensagem e aí se comportou e está firme na palavra até hoje. Amém. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar para as pessoas sobre o senhor, sobre sua religião? Alguma mensagem que o senhor queria deixar para ficar registrado nesse documentário? Sim, eu gostaria de falar assim que é muito bom, que fui transformado, né, de alguma forma. Tem hora que a gente faz coisas erradas, porque a gente não deixou de ser pecador, mas é muito bom aceitar Jesus e seguir sempre a tua promessa, porque ele fez a promessa que vai nos buscar, né? Então, se nós fazer tudo de acordo com o que está escrito, nós não temos como falhar. Amém? Amém. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Sou a Eloá, que faço parte da eletiva do urbanismo e sobre questão da religião. E esse aqui é o nosso pastor Fernando. E aí, tudo bom? Bem, gente. Estarei fazendo uma pergunta para ele sobre ele sendo pastor e liderando a igreja e entre outros. Pastor Fernando, como a sua igreja se manifesta e se mantém presente dentro das grandes cidades? Hoje é uma parte um pouco complicada, né? Pela falta do conhecimento em relação à assistência que o governo dá. Hoje o governo tem uma assistência, daí nós precisamos nos inscrever e nos classificar para que possamos ter o apoio. Mas hoje o apoio que nós temos como processo em ajudar na comunidade, na região, na grande cidade, é de buscar realmente ser uma referência para ajudar aqueles que estão necessitando. E como é que seria isso, Elá? Como é que seria essa ajuda? Às vezes a gente se preocupa muito em, vamos cortar um cabelo, vamos dar uma roupa, né? Mas e o depois disso? Como é que fica? Como é que a gente consegue encaminhar? Hoje nós temos a parceria, né, com um projeto que é Esperança, que é numa comunidade também aqui próxima nossa, e que nós conseguimos fazer um auxílio, inclusive educacional, né, esportivo, e encaminhar para o mercado de trabalho. Muito bom, muito bom. A segunda pergunta, Pastor Fernando, quais são os principais desafios que as igrejas evangélicas enfrentam no ambiente urbano? Bem, apesar de não parecer, a gente enfrenta a estrutura do preconceito religioso, né? Porque as pessoas acham que, às vezes, e eu entendo que é por conta de uma massa menor, mas acaba uma discriminação acontecendo.
E aí as pessoas se levam num contexto geral, não no contexto, na verdade nem no contexto geral, num contexto de uma minoria, que às vezes age como uma forma de se achar melhores e tudo. Quando, na verdade, o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo, na verdade, é trazer a igualdade. Eu costumo falar, é uma palavra que às vezes o pessoal acha meio pesado, né? Mas assim, eu acho que a religião hoje ela veio para assumir o lugar do diabo. Matar, roubar e destruir. Agora, a espiritualidade, essa sim é a essência, que é o que Cristo veio nos ensinar. Né? Ele veio nos mostrar que há uma igualdade, não há acepção de pessoas, não há diferença, e o objetivo justamente é esse. Mas às vezes as pessoas, em sua minoria, buscam essa situação de ser os santos dos santos, né? Quando na verdade o santo dos santos é só o Senhor. Sim, sim. Muito forte isso, muito forte, muito tremendo, porque de fato é desse jeito. Pastor Fernando, de que forma a sua igreja contribui para a comunidade ao redor, seja com ações sociais, espiritual ou culturais? Cara, engraçado, nós trabalhamos com a parte cultural e esportiva, que é encaminhando o pessoal para o jiu-jitsu, né, na Esperança. Nós trabalhamos com reforço escolar na comunidade, que a gente encaminha as crianças para estarem fazendo. A gente sabe que há uma dificuldade em relação ao município, né, em relação à educação e tudo, e nós encaminhamos para esse reforço escolar. E o objetivo maior não é só de parar por aí, né? É de trazer realmente essa galera, não é só dar o pão, mas é ensinar eles a ganhar esse pão, é qualificar essa galera. Então, a gente trabalha com banho, corte de cabelo, né? Encaminhar para um serviço, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Um rapaz chegou essa semana lá e ele era pedreiro. E ele é pedreiro. E aí ele falou assim, poxa, eu tenho uma dificuldade muito grande de arrumar emprego por causa do meu jeito. Então a gente conseguiu roupa para ele, né? Ele tomou um banho, fez a barba, tá no projeto com a gente ajudando lá, até na construção dos negócios para a igreja. Porque não adianta eu dizer assim, eu vou te encaminhar para um lugar, mas se eu não confio nele, fazer o serviço para mim. Então ele fez o serviço para a gente, arrumou a parte lá do nosso batistério, deixou tudo bacana, top, e nós indicamos ele para outros lugares. Então esse é o objetivo nosso, é de realmente encaminhar essa galera para o mercado de trabalho, de poder dar uma nova chance para ele, que ele possa ter uma vida diferenciada. Sim. Sim, muito interessante. Eu mesmo, sendo cristã também, fazendo parte da Assembleia de Deus. E a minha igreja, ela ajuda muito a cidade, sabe? A gente tem a casa de recuperação, que a gente dando meios, né? Para que essas pessoas, elas venham ter trabalho, sabe? Meio de trabalho. Bom, Fernando, o Evangelho fala muito sobre amor ao próximo. Como sua igreja procura viver esse mandamento no dia a dia? Às vezes as pessoas entendem que... Eu gosto muito do que um pastor amigo meu me ensinou uma vez, que ele falou assim, numa pregação ele disse assim, e quem é seu próximo? Quem é o seu próximo? É aquele que naquele momento está necessitando de algo seu. Então é aquele que está precisando. Quem é o seu próximo? Né? Então nós temos muito essa visão de ajudar realmente ao próximo. Como é que eu posso ajudar alguém? Como é que eu posso fazer algo por alguém? Como é que eu posso indicar uma situação de que Cristo sempre fez pelos outros e realmente isso ficar só da boca para fora? Isso não pode, isso tem que existir dentro do coração e isso tem que tomar uma proporção de existência gigante, porque quando você, Luá, através de alguma atitude sua, você toma uma situação de amor ao próximo e você consegue fazer com que o próximo realmente se torne próximo de você, você consegue fazer com que faça valer aquela palavra de Paulo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Porque esse é o objetivo. O objetivo é esse, é de trazer realmente a proximidade daqueles que estão precisando. Sim, o amor ao próximo é muito importante. Jesus Cristo, mesmo aquelas pessoas sendo judeus, né, o próprio Judas, né, negando Jesus Cristo, outros seus próprios discípulos também nem acreditavam em Jesus, mesmo ele fazendo milagre, mas mesmo assim Jesus ele amou, cuidou e ainda se entregou pela cruz por nós. Fernando, como a sua igreja equilibra a tradição, modernidade, mantendo viver a essência do evangelho? Algo muito difícil. É porque nós acreditamos hoje justamente nisso. Quando a gente faz o curso de teologia, a primeira coisa que a gente aprende é que a letra mata e o espírito vivifica. Então, muitas das vezes, as pessoas estão buscando hoje ainda a religiosidade.
né? E a modernidade, ela existe com cautela, entendeu? Com o trabalho justamente de cuidar do próximo, de entender as realidades. Se o próprio Cristo diz assim, eu sei as suas limitações, eu conheço as suas dificuldades, e eu estou aqui não é para te julgar, mas é para te ajudar a passar pelas limitações. Então a igreja hoje, ela tem que realmente, através dessa modernidade que nós vivemos hoje, a tecnologia, buscar atender as necessidades em todo o tempo, né? E quando a gente começa a trabalhar isso, esquecendo a religiosidade, porque aí a religiosidade vem aquela parte do tradicionalismo, da parte onde eu coloco que a letra, né, ela tende a matar, e o espírito ela tende a vivificar e a modificar a nossa vida. Então, hoje nós trabalhamos dessa forma, de trazer realmente a modernidade para dentro da igreja, para que ela seja uma ferramenta de auxílio para a igreja, e não dizendo, é uma coisa do capeta e a gente não vai usar. Né? Compreendi. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para quem busca se aproximar de Deus nessa sociedade que está cheia de calamidade, mas a palavra de Deus, se nós observarmos com detalhes, Deus ele sempre levanta alguém em meia calamidade, como ele levantou Jeremias, Ezequiel, Samuel, toda vez em meia calamidade. Como nós estamos vendo uma sociedade de jovens, de adolescentes que está em meia calamidade, Deus ele sempre levanta alguém. Qual é o conselho que o senhor dá para esse povo? Primeiro ponto, né? A palavra do Senhor diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. O mal desse século hoje é a ansiedade. O mundo tem se perdido em meio à ansiedade. E o Senhor diz, não se preocupe com o dia da manhã, porque o dia da manhã é meu. E aí ele completa dizendo, pardal encontrou casa, andorinha, ninho, né? E eu encontrei nos seus altares, Senhor, sustento, tranquilidade. E nisso eu preciso ter. Então, mocidade de hoje, tenha tranquilidade, acalma o teu coração. E aí o Senhor diz assim, te acalma, né? Tranquiliza, não pasme, nem desanime, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E para finalizar, Mateus capítulo 26, o verso 34 diz, não te preocupas com amanhã, porque quem cuida é Ele. Tchau. Bom dia, Frei Adson, tudo bem? Eu estou aqui para fazer umas perguntas sobre eletiva, sobre a religião e o urbanismo na cidade. Então, como a Igreja Católica se manifesta e se mantém presente dentro das grandes cidades? Então, nós, enquanto organização da Igreja, nos dividimos em paróquias, né? E essas paróquias são divididas em capelas. Cada paróquia detém um território, tá? A sociedade enquanto dividida enquanto cidades, né? Então a diocese cuida de uma cidade, ou mais de uma cidade, e essa diocese é dividida em paróquias. E essas paróquias cuidam de vários territórios da cidade em si, dando assistência basicamente a todo o povo, dividido por setores e territórios, vários. Quais são os principais desafios que as paróquias e as comunidades enfrentam no ambiente urbano? Então, talvez o maior desafio seja conseguir dar assistência a todo o povo, seja ele católico ou não, né? Que é esse o princípio da igreja, estar no meio do mundo e ser para ela testemunho do próprio Cristo. Então, talvez o maior desafio seja nesse sentido de dar assistência, ou melhor, a conseguir atingir todo este público de forma especializada e acompanhante de cada um. A gente sabe que a Igreja Católica, né, é a maior instituição de caridade do mundo. Então, eu queria saber de qual forma a paróquia ou a comunidade católica contribui para o bairro e para as pessoas ao redor, a forma que elas se espalham, assim. Porque a gente sabe que tem as pessoas que ficam mais afastadas, assim, e como a igreja chega nelas. Então, como disse na pergunta anterior, um dos principais pontos da igreja de conseguir atingir esse povo é por meio da assistência, né? Essa assistência especializada e direta a todo o povo de Deus.
Isso se dá nas paróquias por meio das pastorais. Então temos algumas pastorais que são voltadas todo para esse lado social, né? Então essas pastorais são encarregadas de estabelecer eventos, promoções e essa assistência a todo o povo. Claro que a Igreja Católica também conta com as assistências sociais, né, já presentes no mundo. Essas assistências que contam com participação no meio da sociedade por meio de assistência social, eventos que promovem essa integração, né, de todo o povo e essa comunhão. E a Igreja, pensando exatamente nisso e nessa oportunidade de também evangelizar, participa dessas organizações e conta com esse apoio também dessas assistências que estão presentes no mundo. Então, basicamente, o trabalho da Igreja é não somente prestar um assistencialismo social, né, uma filantropia, mas também levar todo o povo que participa dessa assistência ao conhecimento e ao testemunho do próprio Cristo. Uhum. E o que você diria sobre a importância de reconhecer as igrejas e as paróquias como espaços culturais, sociais e espirituais dentro das cidades? Então, exatamente por meio dessa ligação, né, da igreja quanto ao assistencialismo e ligada com essas outras empresas que promovem também esse assistencialismo, a igreja se torna também um ponto de difusão desses eventos, dessas oportunidades. Então a igreja se torna um meio de convergência em que une a sociedade e todo o povo fiel, né? Então a igreja não é um clã separado do mundo que deve estar em antipatia, em exclusão da própria vivência do mundo. Ao contrário, a igreja deve estar como seguidora de Cristo, imersa no mundo, para levar também o mundo a ser seguidora de Cristo por meio do testemunho. Nada obrigado, nada de proselitismo nesse sentido, né? Mas tão somente testemunhar com a própria vida no meio do mundo o próprio Cristo. Então, a importância da igreja no meio da sociedade é tão somente testemunhar o Cristo, os valores de Cristo, e mais ainda prestar assistência social, no sentido de que tornar todos aqueles que fazem parte da sociedade dignos do amor de Deus e serem considerados e elevados à dignidade de ser humano, né? Tratados como o que eles são, seres humanos, filhos amados. Muito obrigado, Frei Adson, pelo seu tempo. E foi meio corrido aqui agora. Bom dia, meu nome é Leandro de Oliveira Santos, eu sou estudante do 1º A e eu sou da eletiva de Urbanidade. E hoje a gente está aqui com a Letícia, do 3º ano A, que ela vai responder algumas perguntas sobre a religião dela. Tudo bem, Letícia? Tudo. Então, quais são as maiores dificuldades que você sente em ser uma jovem de fé hoje em dia? No caso, é muito pela questão do mundo, que ele prega totalmente ao contrário, mas também principalmente pela questão das críticas, como eu posso dizer, das críticas e do olhar que a pessoa vê por eu ser católico, principalmente, entendeu? Entendi. E você acredita que a presença da igreja pode transformar o lugar onde está? E de qual jeito que ela pode transformar? Olha, tem vários jeitos, principalmente pregando a palavra, explicando o caminho certo, o que a gente deve fazer conforme a lei de Deus, mais ou menos isso. Sim, a gente sabe que a Igreja Católica ela é a maior instituição de caridade do mundo, sim, além de ser a maior igreja cristã no mundo, tendo em média mais ou menos 1 bilhão de fiéis ao redor do mundo inteiro. Sim. Então, de que forma você acha que a comunidade do nosso bairro acolhe e apoia as pessoas? Na nossa igreja em si? Sim. Assim, tem muitos projetos que a gente pode se integrar e que ajuda em si a população do nosso bairro. Um projeto que eu vi é dos vicentinos, que eles arrecadam projetos, arrecadam coisas para ajudar a população do nosso bairro. Eu acho muito lindo isso, inclusive. Na nossa igreja católica nós temos algumas pastorais, que é a pastoral dos vicentinos, tem a pastoral da acolhida, e elas se juntam para fazer várias doações, eventos de caridade em momentos específicos do ano, nas épocas de chuva, de frio, para os moradores de rua e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, além de fazer outros tipos de doações. Então
a gente consegue ver bem o trabalho da Igreja Católica no nosso município. Sim, sim. Muito obrigado, Letícia, pelo seu tempo Eu que agradeço. e pela sua gentileza. Obrigada. Boa tarde. Olá, tudo bom? Eu sou o Lucas, do projeto Religião e Urbanismo, e eu estou entrevistando a Baba Ramon de Oiá, que tem uma casa em Valparaíso de Goiás, e eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre o candomblé. Baba Ramon, como funciona o candomblé nas grandes cidades? Bom, o candomblé, hoje a gente tem uma maior aceitação, né? A gente saiu daqueles momentos da época em que a gente era muito perseguido. Existem ainda algumas perseguições, alguns casos mais são bem atípicos, e o candomblé é bem aceito, né? Dentro das cidades, nós somos mais bem vistos e mais bem aceitos nessa condição. Isso é muito mais fatídico. Porém, quando a gente fala dentro da própria cidade, né? A gente talvez tenha um pouco de dificuldade, porque a gente, pelos cultos, né, que a gente tem, que geram ruídos, né, às vezes incomoda um pouco a sociedade. Então, nem sempre é aceito nessa condição. E quais são os desafios dos terreiros e das casas de candomblé no meio urbano? Começa bem por essa parte, né, dos ruídos, porque hoje a população, né, ela tem um quê ainda de preconceito, né, que as pessoas se incomodam com a religiosidade, mas também por conta da maneira com que a gente cultua o sagrado da gente. Então, uma vez que a gente tem esses cultos religiosos, que são musicacionais, vamos dizer dessa forma, né, nós utilizamos muitos sons, nós somos muito sonoros, e isso às vezes incomoda, e nem sempre a sociedade está disposta a entender isso, mesmo que em outras religiões tenham outros ruídos, sempre o ruído que é gerado pelo candomblé é um pouco menos aceito. E de que forma o terreiro fortalece a comunidade ao redor? Na verdade, a religião de matriz africana, quando ela veio para o Brasil, foi exatamente assim, através dos negros, que aos poucos a gente foi agregando a comunidade, trazendo sabedorias, tanto de cura, né, esse processo de curanderismo, o estudo, o progresso, e isso a gente tem mantido. Então a gente tem as portas sempre abertas de acolhimento, sabe, de orientação, de ensino. Tem âmbitos casas que há projetos sociais, né, que disponibilizam cursos, oficinas, né, ajuda também aos moradores de rua, né, há muitos históricos assim, dentro da religião africana, de matriz africana no Brasil. É muito relacionado a isso. E a questão, o senhor acha que o axé faz uma mudança positiva para as comunidades, para as pessoas, na cabeça delas? Como é que funciona isso? Eu acho que todo tema religioso, toda religião, ela tem sempre esse lado positivo quando a gente pensa em ajudar o ser humano. O ser humano ele tem essa percepção de que aquilo que a gente busca é aquilo que a gente progride. Toda religião ela prega a mesma situação, né? O amor ao próximo, a comunhão, a vivência entre a espécie, né? Entre as pessoas, entre os seres humanos, a melhoria relacionada à sua própria vida, e a busca incessante de uma sociedade melhor. Então, quando você tem, por mérito, né, quando você tem de princípio todas essas idealizações, automaticamente a gente contribui para a sociedade e forma uma sociedade muito melhor para o dia de amanhã. Por que é importante reconhecer, o Estado reconhecer o terreiro como espaço cultural e sagrado? Então, quando a gente para e observa, né, a condição de cultura, a gente entende que foi primeiro uma cultura que veio externa, né, e foi entrada para o Brasil, e durante muitos anos a gente sofreu várias perseguições, e isso foi depois comprovado que a religiosidade faz parte de todo e qualquer ser humano, seja independente de qual seja a sua cultura religiosa, mas o candomblé também ganha um grande espaço dentro disso tudo, porque nós também fomentamos família, nós temos uma visão em que cada ser humano que adentra uma casa religiosa faz parte de uma família, de uma etnia, de uma educação. Então, aqui dentro da casa do candomblé, a gente também ensina, a gente também orienta, assim como pais e mães consanguíneos. Então, há pessoas, por exemplo, aqui na casa, aqui no Axé, tem muitas pessoas, são crianças, são adolescentes, que aprendem a cozinhar, a lavar, sabe? A entender, ao respeito com o seu mais velho. Então isso também é uma cultura em que a gente passa à frente, entende e propicia uma nova educação, uma nova formulação de um ser humano. E a sociedade, como um todo, ela tem essa visão de que as casas de candomblé, elas também são pontos de cultura, porque a gente traz um histórico, né, de antepassados, de uma formação, de um princípio do Brasil, né? Não existe descoberta, existe um princípio. E que eles fazem parte disso tudo. Então, se a gente passa por um processo em que a gente entende que o Brasil já foi muito mais discriminado, destruído, consumido, e hoje a gente consegue entender todas as formulações, todas as grandezas que o Brasil dispõe, a cultura e a religião também está em volta disso. E o candomblé faz parte dessa história.
E sobre comunidades dentro do axé, o que o senhor acha que o candomblé ensina? Qual é a maneira que o candomblé ensina o respeito e o cuidado com o outro ser humano? Isso é muito importante, né? Porque, assim, dentro do candomblé a gente tem um termo que a gente fala que é muito fatídico, é verdadeiro isso. Quando a gente fala de hierarquia, a hierarquia existe em todos os habitats, né? Em todas as instituições, sejam elas religiosas, sejam elas de trabalho, sejam elas instituições familiares, etc. Então a gente sempre mantém essa educação, sabe? O respeito com o mais velho, a necessidade do tratar, de entender, de compreender, de ceder, de buscar, de lutar pelo seu espaço. Então, quando a gente tem essa noção sensorial de que a gente consegue manter uma organização, porque o candomblé em si prega exatamente essa cultura da vivência entre seres humanos, manter uma sociedade independente das diferenças existentes entre cada um. Então, a Casa do Candomblé, ela é muito organizacional com relação a isso, porque eu tenho várias pessoas de vários segmentos, de várias diferenças de cultura, né, seja de nascimento, de vários estados, que são criados de maneira diferente, mas dentro da Casa do Candomblé, eles têm um aprendizado em que eles conseguem se manter e propagar todo esse crescimento fora daqui. Ai, que bonito. O que é família de santo? O que é o termo família de santo dentro do terreiro? É um termo muito bonito, sabe? Porque, assim, volto à palavra da hierarquia, né? Todos nós somos advindos de alguém, de alguma parte. Então, nós somos sempre um ser maior do que nós. Quando a gente tem esse termo sacerdotal, né, a pessoa que nasce, porque é algo que você traz consigo desde o seu nascimento, você nasce para ser sacerdote. Esse ser humano que nasce para ser signa, vamos dizer assim, ela tem a boa sorte de ser um orientador espiritual. Tanto espiritual quanto orientador de vida mesmo em si, porque você se torna um mentor. Sabe? Você vai ser sempre uma referência de busca, seja para um problema, seja para uma felicitação, seja para uma ideia, até com aprovação. Então a gente sempre tem esses subníveis, né? Digamos, na linha hierárquica, mas nós temos um pai que tem uma família, que tem muitos filhos, e esses filhos eles vão se agregando, esses filhos vão se abraçando, sempre vão existir diferenças entre pessoas, mas dentro da religião as pessoas conseguem se compreender e entender a necessidade de cada um. Às vezes, a velocidade com que você faz um trabalho pode não ser a mesma que seu irmão. E aí o problema não está em você tentar diminuir o seu irmão por conta da velocidade dele. Pelo contrário. Ou você vai compreender que ele tem, de fato, essa necessidade de ir um pouco mais lento, ou você vai instruir e ensinar ele a ser de uma maneira mais ágil. Então, essa é uma habilidade que talvez falte, inclusive, fora das comunidades. Porque hoje o individualismo é muito grande. E aí quando a gente parte para o princípio da religiosidade, que a gente entende que nós somos uma família, em que todos nós buscamos tudo aquilo que é de bom, proveitoso e favorável a todos, por que não chamar família? Que bonito. Você consegue citar algum momento em que um terreiro acolheu alguém que precisava, que você viu esse sentido de comunidade sendo aplicado? Então eu conheço, olha, aqui eu já tive alguns casos, né? A parte de pessoas que perderam tudo, sabe? Perderam tudo mesmo, emprego, casa, a família, por conta de algumas escolhas da própria vida, né? Que não foram bacanas, por uso de drogas e etc. A pessoa se perdeu mesmo, e aí a Casa do Candomblé faz esse tipo de restituição, sabe? A gente abre as portas, a gente orienta, a gente dá um abrigo, a gente cede um lar, né, momentâneo, e sempre provendo para esta pessoa a compreensão de uma melhoria do estado de escolhas de vida. Todos nós temos esse livre-arbítrio de seguir aquilo que é proveniente a si mesmo. Mas a gente tem que ter a inteligência de que existem momentos que a gente precisa entender, compreender, revisar as escolhas para que a gente possa fazer essas mudanças. Eu tenho, por exemplo, o meu avô de santo, que tem uma casa de candomblé aqui na cidade ocidental, ele tem, por exemplo, lá existe um projeto que é associado com o governo, a qual ele disponibiliza a casa dele como uma casa-abrigo. Então, quando existe uma necessidade, vem uma pessoa de fora, não tem onde ficar, não tem onde morar, passa uns dias lá, porque o governo não auxilia essa casa. Ele recentemente também, ele já tem esse projeto da distribuição de verduras, sabe? Então, assim, auxilia as famílias, os necessitados, né? As pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa, um pouco inferior, e isso também é um projeto bacana, né? Uma melhoria de saúde, uma melhoria de alimentação, porque são famílias que precisam dessa necessidade. Nós temos casos aqui também próximo, aqui mesmo no Valparaíso, no Ipanema. O pai Adalto de Oxum, que tem uma casa de candomblé, ele também tem um projeto que é distribuir comida, sopa, sabe, para moradores de rua. Então, querendo ou não, você vai lá e abraça
uma quantidade de pessoas que às vezes a própria sociedade rejeita. E aí o candomblé faz essa tentativa de ressocialização, de trazer as pessoas para um outro lado. Não é que a gente fique buscando pessoas para dentro da religião, mas a presença, o fator de você conseguir hoje olhar para um ser humano, entender por compaixão, entender por ser amigável, ter hombridade, isso é um diferencial. Isso é uma evolução não só humana, mas também espiritual, porque está dentro das nossas preces, sabe? Em ajudar o outro, em ver o outro crescer, em aplaudir o crescimento do outro. Eu já vi tantas pessoas, eu conheci homens já formados, homens grandes, analfabetos, e que depois que entraram para o candomblé, sabe? Que adentraram para uma casa de axé, que recebeu um suporte que não teve quando mais jovem, porque teve que trabalhar muito cedo, muito jovem, ou a família tinha um problema muito grande financeiro, passavam necessidade, etc. Então teve que se abdicar do estudo para poder trabalhar e manter a família. E hoje são homens formados de faculdade e têm um bom emprego. Então, assim, é honrável ao candomblé ver pessoas que chegaram com uma história triste, não se depreciar e, na verdade, decidir fazer uma mudança, porque existe alguém que apoia, existe alguém que incentiva, que promove esse momento de liberdade, de crescimento e que acredita no ser humano, porque hoje em dia ninguém mais quer dar um braço ao outro, todo mundo hoje quer viver sozinho. E aí, quando a gente pensa numa casa de candomblé que abriga as pessoas, até mesmo aqueles que são renegados, e aí então elas se sentem em casa. Então elas conseguem ir e vir a qualquer momento. A casa do candomblé sempre estará aberta para receber pessoas, sejam elas qual for, independente de etnia, de raça, sabe, de crença. A casa do candomblé está pronta para receber qualquer pessoa. Ninguém está aqui para mudar sobre a sua sabedoria e sua religião. Se você tem alguma necessidade, a porta do candomblé está aberta para recebê-los. Axé. Sobre raízes e tradição. De onde que vem as raízes do candomblé? Como que nasceu o candomblé? Então, com o histórico, né, com o tráfico dos negros, né, que vieram para o Brasil, e aí dentro desses negros foram trazidos alguns africanos, né, para trabalhar aqui, que tinham a sua religiosidade. Então, quando a gente volta lá na época do feudalismo, né, em que o catolicismo era o grande marketing do Brasil, né, que comandava toda a religião, era a única religião existente no Brasil, era a única que poderia se ter, na verdade, mas como você trouxe para dentro de um país pessoas de uma outra cultura, elas trouxeram consigo a sua religiosidade, a sua crença. E junto com isso veio o candomblé. Mas que durante muitos anos, né, por conta desta época, era-se proibido os cultos, né, religiosos africanos aqui. Então foi quando naquela época começaram-se a camuflar por conta das perseguições, das retaliações existentes nessa época. Mas, historicamente, né, no Brasil, chega junto com os negros, com os africanos, nessa época da descoberta do Brasil. Ai, que lindo. Muito se fala sobre as pessoas praticantes do candomblé, sobre a relação delas com o seu próprio orixá. Como que você cuida do seu orixá no seu dia a dia? E como que você acha que você consegue ajudar as pessoas que estão tentando se relacionar com os próprios orixás? O orixá é parte da gente, né? Para quem já está dentro do candomblé, a gente interioriza, né? A gente entende que o orixá somos nós mesmos. Ele vive a todo momento. Porque o orixá para a gente é a própria natureza. Então é a terra, é a árvore, é a água, é o sol. Então tudo que traduz natureza está inserido no orixá. E se na união de todos os elementos da natureza se formou o próprio ser humano, então nós somos a própria natureza e o próprio orixá. O orixá vive dentro da gente. Então cada momento em que você para e pensa, cada momento que você faz seu pedido, sua, vamos dizer, oração, né? Seu clamor ao orixá, você está conectando-se diretamente com ele. Então, quando uma pessoa chega hoje na minha casa e fala que tem um problema, e fala que está em busca de uma solução ou uma orientação, a gente sempre traz a essa pessoa a possibilidade de um contato direto com o orixá, através de cânticos, através de orações, de rezas, de uriquis, como a gente chama, né? Então, a gente utiliza esses entremeios para a gente poder acordar essa divindade a qual nós acreditamos e dedicamos a nossa fé, e aí a gente leva até este orixá tudo aquilo, aquele pedido, aquele clamor, aquela necessidade, tanto minha particular, quanto de qualquer um outro que adentre a nossa casa. E aí, orixá, por meio de uma generosidade, ou por meio de um agradecimento, ou por meio de algum tipo de oferta, de oferenda que a gente faz, ele para aquele momento, ouve e lhe dá, se você for merecedor. Também não pense que por você querer que você vai ter tudo aquilo. Às vezes não é de seu merecimento. Às vezes, as ações que você mantém é o que dificulta você de conquistar. Você até tem capacidade,
Você só não consegue manter porque as suas ações se divergem da conquista. É sobre plantio e colheita. Axé. Sobre cânticos e oferendas, qual que é a oferenda que o senhor mais gosta de fazer, ou mais gosta de ofertar, ou uma cantiga que o senhor gosta muito? Isso, são tantas, né? É até difícil dizer, porque senão fica parecendo que a gente está escolhendo um único orixá, né? E quando a gente é sacerdote, a gente acaba cultuando todos. A gente tem essa necessidade, porque a gente precisa de uma regência total dentro de uma casa de candomblé. Uma casa de candomblé tem que ser protegida e olhada por todos os orixás. E tem tantas comidas que a gente chama de adimum, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito, vou dizer que eu vou puxar uma sardinha. O famoso acarajé, né? Um termo popular, conhecido, que pra gente, dentro da interiorização do candomblé, a gente chama de acará, que representa a bola de fogo, né? É o bolo da transformação que vira uma bola de fogo, porque o princípio dele é um feijão. E aí ele se transforma em uma massa, que depois ele se transforma num bolo, e que ele, quanto mais quente ele tiver, mais gostoso ele é. Por isso ele tem essa fama de bola de fogo. E, inclusive, é uma comida específica do meu santo, né? Que eu sou feito para invenção. Então, assim, é uma comida que eu tenho maior referência. E cânticos, nossa, tem muitas. Tem muitas cantigas muito bonitas. Tem cantigas para cada momento. Mas vamos lá, vamos cantar uma cantiga para Ori. Ori, que é a cabeça do ser humano. É o determinante de cada um, sabe? É uma coisa, é um orixá individual. Esse sim, é individual. Inhansã é para todo mundo, Oxóssi é para todo mundo, Ogum é para todo mundo. Mas Ori, cada um tem o seu. Por isso a gente tem o livre-arbítrio das escolhas, sabe? Então quando o orixá foi formar a cabeça do ser humano, então cantou-se Jala Ori, Ori lewa lewa lewa, Jala Ori, Ori lewa lewa lewa, Mopuein ele do mari, Auriê Moguain, ele do mari, Aurieco, Eco, Orum, Eco, Oxubá, Eco, Ojó, Ojó, Borilé, Ire, Ori, Odi, Ire, Ori, Orio. Esse é um dos cânticos que a gente faz quando a gente precisa despertar o Ori. Às vezes o ser humano ele tem passado por alguns problemas porque a sua cabeça está estafada, muito trabalho, alguns problemas que são muito grandes. E aí de tanto você conviver e viver sempre preso nessa condição, às vezes as respostas da sua vida estão interiorizadas dentro de você mesmo. Só que você não consegue, nesse turbilhão de coisas, organizar o quebra-cabeça. E aí você está perdido, dando muita atenção ao externo, esquecendo de resolver aquilo que realmente é necessário. E aí, quando a gente cuida de Ori, que a gente faz um procedimento chamado Bori, a gente reorganiza a cabeça. E isso é maravilhoso, porque o ser humano consegue se reencontrar e consegue equalizar e entender quais são suas reais necessidades e como tudo isso pode se resolver. É encantador. Axé. Muito se fala sobre ancestralidade dentro do candomblé. Como que você, como pai de santo, honra seus ancestrais no dia a dia? Todos nós temos uma dívida com o ancestral, né? Todos nós somos advindos de alguém. Então, antes de mim, tem minha mãe que é viva, graças a Deus. A minha avó, que já é falecida, então é um ancestral. A minha bisavó, que também já é falecida, que é ancestral. Então, assim, eu tenho uma árvore genealógica imensa, né? De agradecimentos a todas essas pessoas que vieram antes de mim e fizeram o mundo ser como é hoje, bom ou ruim, mas eles lutaram muito mais do que a gente luta hoje. A gente encontra algo mais prático, mais facilitado. Se você pensar há 100 anos atrás, o mundo era de outra forma. 100 anos hoje, você vê tanta modernidade, tanta facilidade, tantas maneiras de se conquistar tantas coisas. Então, assim, todos os dias, o motivo de se celebrar, todos os dias, quando você levanta, você pode agradecer ao orixá, ao seu ancestral, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de fazer algo novo, já é uma forma de você homenagear. A cada momento em que você cultua ali uma planta que você rega, uma semente que você planta, você está garantindo que você está deixando nessa terra uma semente plantada por você e uma história feita por você nessa terra. Então, se amanhã, quando for chegar o meu dia, existe uma planta que foi plantada por mim, existe uma história que eu deixei e passei pela vida de tantas outras pessoas, que amanhã eles vão lembrar que um dia conheceu um sacerdote que me ajudou, que me promoveu, que me orientou.
Então, essa é a melhor lembrança existente e a melhor maneira de você reverenciar os seus ancestrais. Lembrar e cultuar, agradecer. Axé. Muito se fala sobre o candomblé e a umbanda, pessoas de fora não conseguem enxergar as diferenças por ser uma religião de uma raiz parecida, né? Eu queria que o senhor listasse algumas diferenças do candomblé para a umbanda. Então, quando a gente volta lá atrás, né, como a gente até fez essa referência antes, né, já bem no princípio da nossa conversa, do bate-papo, na época do feudalismo, né, que ali a igreja meio que não queria que a gente vivesse, né, os negros, os africanos não vivessem essa condição da religiosidade dentro do Brasil, então tudo começou a ser mascarado. Porque se você tinha um culto aos ancestrais, aos orixás, era considerado bruxaria. E aí isso não era bem visto. Pessoas foram mortas, pessoas foram açoitadas, passaram por muitos castigos. Então, ali começou-se meio que se mascarar, esconder, disfarçar a religiosidade através dos cultos às imagens do catolicismo, né, para poder continuar fazendo tudo aquilo que fazia, mas quando eles chegavam, era só uma imagem do catolicismo que ali tinha. Então, dentro disso, a religião, ela meio que não é que ela se dividiu, ela criou uma nova maneira de agir. Algumas pessoas continuaram mantendo os vínculos principais, né, da matriz do lado africano, e outras continuaram mantendo essa nova religião, né, que assim foi criada, a Umbanda, a partir do Candomblé. Então, assim, o que nós temos de diferença talvez sejam as culturas internas, né, de procedimentos, de preces que a gente faça. Mas o que é mais importante disso tudo é que todos nós mantemos a mesma fé, no mesmo nome chamado Orixá, e nós continuamos agregando, formando famílias e construindo história dentro do mundo que precisa muito mais de gente para ser abraçada do que um virar as costas ao outro. Axé. Muito se fala sobre Orixá. A gente tem hoje em dia o conhecimento de que Orixá foi vivo lá na Nigéria, foi vivo em Angola, foi vivo em vários países da África, né? E como é um ancestral que é louvado em vários locais do mundo, eu queria que o senhor listasse como que o senhor acha que o candomblé brasileiro cultua Orixá. A gente cultua o Orixá através das cerimônias, dos cultos, mas também através da própria natureza, sabe? Então, cada momento em que a gente vai e faz ali uma oferta, uma oferenda ao Orixá, que amanhã, às vezes as pessoas acham que a gente está poluindo, sabe? Claro que se for algo conscientizado, não tem poluição. Toda comida que é posta na natureza, o incentivo é virar adubo para aquela planta, alimento para aqueles insetos e animais moradores dali. Então, não existe uma poluição. O certo não é existir, claro, né? Se a gente for parar para observar, há pessoas e pessoas. Existe orientação e a gente precisa manter essa orientação viva, né? Tentar diminuir isso, porque uma vez que você der pedra à natureza, você está diminuindo a força do orixá na terra. Porque se a gente promulga que o orixá é a própria natureza, não tem como a gente ir contra ela. Até porque essas grandes catástrofes que hoje assolam o mundo está relacionado à destruição da natureza que o humano faz de forma descabida. Então, automaticamente, a gente está invadindo demais a natureza e a natureza está tentando voltar à sua órbita normal. E a tendência é a natureza engolir a gente. Mas a gente cultua o orixá principalmente através da natureza. Axé. É uma questão muito polêmica que as pessoas de fora do candomblé veem. Muito se fala sobre o sacrifício animal, sobre corte, sobre orô. Eu queria que o senhor explicasse o que é, de uma forma meio que desmistificando. Então, nós temos algumas, essas oferendas, essas ofertas que a gente faz, nada mais é que o sacrifício animal, pra gente é muito natural. O que é institucionalizado, o que é usado ali pro lado do orixá em si, somente a condição mesmo do sangue. A carne é alimento para a comunidade da gente, então a gente se alimenta daquela carne depois. Bem como, por exemplo, se a gente for ali no mercado comprar um frango, aquele frango não nasceu morto, alguém matou o frango. A diferença é porque nós temos uma utilidade para este sangue. Mas a carne também alimenta as nossas famílias, alimenta as pessoas. Então, o sacrifício animal, ele não é por maldade, não é por maltrato. Ele tem seu lado litúrgico, e posterior ao lado litúrgico, ele alimenta a nossa comunidade. Então, é provedor. A carne que as pessoas compram no açougue foi um boi que foi abatido em algum lugar. Ele também foi morto.
A diferença é porque lá não teve nenhum tipo de liturgia. E nós temos uma para poder fazer uma execução animal. Mas não, nada disso, o animal não faz esse tipo de sofrimento. A gente não maltrata o animal a ponto dele sofrer. Nós fazemos uma espécie de troca, né? Com muita sabedoria, com muita seriedade sobre aquilo que a gente faz. Então é uma condição muito séria, a gente não mata qualquer tipo de animal, não é todo animal que a gente mata. Existem animais específicos, sabe? 99% são animais voltados principalmente para o alimento da comunidade depois. Então todos os animais que são sacrificados, eles também vão para a panela da gente e matam a fome da gente. Muito se fala sobre o legado que as pessoas deixam no candomblé, deixam para os seus filhos, que os seus ancestrais deixaram para você. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que vão ver esse documentário. O mundo, desde que é mundo, né, a gente sempre entende que é de pai para filho, né? Você sempre tem que deixar algo para alguém. Então, na passagem da vida das pessoas, sempre vai existir uma pessoa que vai deixar uma marca para você, uma orientação, um ensinamento. E nós, da religião, a gente também deixa. A nossa religião é literalmente oralizada, né? A gente não tem nenhum tipo de documento a qual a gente siga, como outras religiões têm, mas todo o aprendizado é feito de forma oral. Então todo mundo tem esse aprendizado, né? Essa comunicação, bem como a gente agora está conversando, então oralizando todas essas orientações, trazendo o candomblé às claras, né? Desmistificando alguns pontos, existem muitos outros, né? Mas o candomblé é literalmente isso. E a gente deixa essa marca, essa orientação, essa promulgação, porque a história não pode acabar. Então, mesmo que eu hoje não exista, amanhã não exista mais aqui, vai haver alguém que vai levar a minha semente à frente. Porque eu plantei uma árvore e estou rogando frutos ao mundo. Então, esses filhos que tenho aqui na minha casa, amanhã também terão casas que vão ter outros filhos, e isso vai se semeando, vai se multiplicando, vai se aumentando, e por isso que a religião nunca irá acabar. Essa é a vontade, né? A gente nunca sabe de como será o dia de amanhã. Axé, muito obrigado por essa entrevista, tá bom? Eu que agradeço, espero ter sanado algumas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, procurem os terreiros nas proximidades. As casas do candomblé estão sempre abertas para receber cada um de vocês. Fiquem à vontade, venham socializar. Se tiver interesse, curiosidade, venham em dias de festa, participar, colaborar, sabe? As cerimônias são muito bonitas, são cânticos bonitos. E a Casa do Candomblé agradece a atenção de todos. Axé, muito obrigado. Por nada.